conversar um pouquinho sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título principal muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas nós vamos falar um pouquinho mais do item 3 desse capítulo, que fala da porta estreita. Então eu vou ler um trecho aqui da passagem de Mateus e de Lucas, e depois a gente conversa um pouco. Então em Mateus, no capítulo 7, de 13 a 14, está dito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequeno é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E depois Lucas também tem um comentário que diz assim: tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde vens. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos a tua presença, e nos instruístes nas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos, não podeis entrar. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Essa aqui é uma passagem que está em Lucas, no capítulo 13. Bem, sempre que a gente fala e conversa sobre essa questão da porta estreita, porta larga, tem diversas interpretações. E eu sempre digo, vamos pensar a quem Jesus falava, o que é que ele queria transmitir. E vamos aí trazer isso para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso momento atual. E aí quando eu estava estudando para a gente conversar hoje, eu lembrei de uma fábula. Muitos daqui devem conhecer. Quem daqui conhece a fábula da cigarra e da formiga? Muitos conhecem, né? Talvez os mais novos, se já tiver no YouTube, reconheçam, né? Tiver na internet. Mas a gente conheceu ainda lendo no papel. A gente que é jovem há mais tempo, leu lá no livro mesmo. O que dizia essa fábula? Essa fábula é uma fábula de Esopo. Esopo era um escravo da Grécia Antiga, que escrevia diversas fábulas, diversas historinhas sobre animais, trazendo nessas histórias ensinamentos morais para as pessoas que viviam com ele. Diz essa fábula que num dia quente de verão, uma cigarra muito alegre estava cantando e tocando lá o seu violão. E estava passando próximo a ela algumas formiguinhas carregando peso, trabalhando. E a cigarra, então, olhando para aquelas formigas, disse a elas, formiga, por que vocês estão fazendo aí? Por que vocês estão sofrendo tanto, se esforçando tanto e não estão aproveitando a vida? A vida não foi feita para a gente sofrer desse jeito. A vida foi feita para a gente viver, para ser alegre, para fazer festa. E as formigas disseram à cigarra, cigarra, o inverno está se aproximando, tempos difíceis virão, nós estamos nos prevenindo, nós estamos guardando aquilo que nós vamos necessitar. E a cigarra continuou falando que eles eram bobos, não estavam aproveitando a vida
A vida foi feita para a gente curtir, dizia a cigarra. E os meses foram passando. E cada vez que as formigas passavam perto da cigarra, estava lá a cigarra cantando, tocando sua música. E todas as vezes que elas passavam, a cigarra falava assim: ei, mas vocês não aprendem mesmo, ainda não entenderam que a vida não foi feita para sofrer. A gente está aqui para ser feliz. Para que esse trabalho todo? Os meses passaram, chegou o inverno, acabou a comida, os campos ficaram brancos de neve, a cigarra não tinha mais o que comer, foi bater na porta das formigas. Bateu na porta das formigas, elas abriram e a cigarra toda já enregelada, morta de fome, pediu a elas comida, pediu ajuda. E a formiga olhou para ela e disse assim: ué, mas você não estava cantando para ser feliz? E agora, o que você vai fazer da vida? Trazendo isso para a nossa visão, para a nossa visão espírita, as formigas se reuniram depois, conversaram e disseram o seguinte: fora da caridade não há salvação, vamos ajudar a cigarra que está lá fora morrendo. E deram comida para ela, e deram o abrigo, e assim se encerra a fábula de Esopo adaptada à nossa mensagem. Por que eu estou contando essa fábula da cigarra e da formiga? Porque na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada aí, a gente muitas vezes é cigarra e algumas vezes somos formiga. Às vezes nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, a nossa maneira de se relacionar com os outros, a maneira de tratar o mais próximo, tratar aquele com quem a gente convive, e alguém fala assim: oh, para com isso, para que você está querendo ser desse jeito com todo mundo? Larga esse povo para lá, vai viver a vida. Quem não gosta de você, que se vire. Talvez a gente já tenha ouvido algum lugar na nossa vida alguém falar assim para a gente, ou a gente pode ter falado assim para algumas pessoas. Nós somos cigarro ou somos formiga? Nessa nossa caminhada, nós podemos ser os dois. Mas o que nós não podemos nunca é desistir se nós resolvemos seguir o Mestre, seguir a Jesus, seguir os ensinamentos desse Mestre. É fácil? Não, não é fácil. Vamos pegar só uma coisa bem fácil que Jesus nos pediu: perdoa. Perdão, e perdão é incondicional, não existe perdão condicional. Aí você perdoa as pessoas e alguém que sabe do problema que você teve vai falar para você o quê? Mas você é um tonto mesmo, né? A pessoa fez tudo aquilo para você e você ainda perdoou? Olha a cigarra querendo assim desanimar a formiga. A nossa jornada é fácil? Não é fácil. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E passar por essas provas e expiar algumas coisas que a gente fez não tão boas em outras encarnações, não é uma coisa fácil. Mas, se nós temos fé que os ensinamentos de Jesus, no ensinamento de Jesus eu tenho um caminho, eu vou conseguir passar. E aí a gente fica, nesses momentos mais difíceis, a gente fica a questionar, Pô, mas era mais fácil do jeito que eu vivia antes. Por que eu estou arrumando essas coisas para a minha cabeça? Por que eu estou querendo mudar a minha vida? Era tão fácil antes. Se tinha que falar mal de alguém, eu falava mal de alguém. Se tinha uma turminha falando mal de alguém, eu já chegava, já contava um monte de histórias para outra pessoa. Levava a minha vida numa boa. Por que eu estou querendo mudar agora? Talvez a porta larga seja mais fácil e a estreita seja mais difícil. E por que a porta é estreita?
porque ela é individual, só passa você. É você que vai ter que passar por ali, modificando a gente modificando algumas coisas que a gente faz pela facilidade de muitas coisas que o mundo nos traz. E aí a gente pode pensar assim, mas olha, você está falando que a gente está no mundo de provas e expiações, mas é muito difícil esse mundo, a gente, né, querer ser mais correto. As tentações são muitas no mundo, né? E a gente acaba cedendo, caindo em tentação. O Chico dizia uma coisa que era muito interessante, dizia o seguinte: a gente faz a oração do Pai Nosso e na última frase a gente fala o quê? O que a gente fez agora? Livrai-nos de todo mal, livrai-nos das tentações. O Chico dizia assim, a gente fala assim, livrai-nos das tentações, e a gente corre torcendo para a tentação alcançar a gente. A gente não tem tanta vontade assim de se livrar de algumas tentações do nosso mundo, do mundo que a gente vive, porque é mais fácil eu me entregar aos prazeres imediatos da carne, aos prazeres imediatos de tudo que a gente tem nesse mundo à disposição. É mais difícil você fazer aquilo que nem todo mundo faz. E é nesse momento que eu me coloco assim, não, agora eu vou ser formiga. Aquilo que eu estou guardando no meu espírito, aquilo que eu estou conquistando no meu espírito, é que na frente, nos momentos mais difíceis, vamos servir de alimento, de agasalho e de aquecimento para o espírito. Quando eu realmente busco no ensinamento de Jesus a fé, a esperança, busco a energia desse mestre, quando estou passando por um momento difícil, eu guardei isso como reserva espiritual. Por mais difícil que seja aquele momento, eu consigo passar e novamente chegará a primavera, chegará o tempo bom. Nenhum de nós passa por um momento de sofrimento. Às vezes sofrimento de uma doença muito grave, na gente ou alguém da família, às vezes na perda do ente querido. Nenhum de nós passa por esse sofrimento e sai do outro lado da mesma maneira. Agora, se a gente sai mais forte, ou mais revoltado, ou mais infeliz, é opção só nossa. A dor, nesse mundo de provas e expiações, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu posso passar mais 40 anos sofrendo a perda de um ente querido. E esse meu sofrimento manifestado constantemente emite vibrações que não são tão boas para esse ente querido que já está no plano espiritual. A dor é inevitável. Muitas mães que procuravam Chico, que tinham perdido filhos, e chegavam lá, o Chico simplesmente se abraçava com elas e chorava junto. Ele dizia: ninguém sente a dor que sente uma mãe que perdeu um filho. E nesse momento o que ela precisa era chorar. E a única coisa que eu posso fazer é chorar junto com ela. E depois a gente vai buscar a palavra, vai buscar o conforto, vai buscar o consolo. Então, eu tenho que pensar assim: eu só posso passar pela porta estreita se eu me modificar. Mas nós tentamos modificar o outro. Não é isso? A gente tenta modificar a outra pessoa. Nós, talvez a gente nunca se enxergue com a necessidade. Se existisse um spa espiritual para a gente tirar, né, o excesso, para passar na porta estreita, né, a gente indicaria para o outro, que a gente não precisa, né? A gente sempre se acha o espírito de luz, né? Eu sempre digo assim,
Passo fácil? Não passa. Não vai passar. E aí a gente tem que entender o seguinte: eu só mostro para o outro como pode ser diferente, mas é ele que tem que fazer a opção. Conta-se uma história do Mahatma Gandhi, que certa vez uma mãe trouxe um filho para conversar com o Gandhi e falou, e esse menino admirava muito o Gandhi, né? E a mãe falou assim: Gandhi, eu quero que você fale para esse menino não comer mais açúcar, porque ele come açúcar como uma formiga. O Gandhi olhou para a criança, olhou para a mãe e falou assim: a senhora volta daqui a 15 dias? A mulher não entendeu nada, mas Gandhi era o Gandhi, foi embora para casa. Depois de 15 dias ela voltou. Foi lá com o menino, falou para o Gandhi: olha, eu esperei os 15 dias e voltei aqui para o senhor dizer para ele não comer açúcar. O Gandhi olhou para o menino e falou assim: menino, não coma mais açúcar. Aí que a mulher não entendeu mais nada mesmo. Ele demorou 15 dias para poder falar isso. Ela perguntou para ele: mas por que o senhor não disse isso há 15 dias atrás? Porque eu comia açúcar. Eu não posso querer mudar o outro se eu não mudo nada em mim. Eu não posso querer consertar o outro se eu carrego tudo aquilo em mim. Então precisou de 15 dias para ele aprender, para ele parar de comer açúcar, para ele poder falar para o menino: ó, para de comer açúcar. Quantas vezes nós nos arvoramos de conhecedores de tudo e queremos falar para alguém: para de fazer desse jeito, para de falar desse jeito. E nós não paramos. Para de falar da vida do outro. Que coisa feia. E na primeira chance a gente está unido com mais umas 2, 3 pessoas, né, e fazendo o esporte nacional preferido. Esse exemplo do Gandhi é muito importante para a gente pensar quando a gente quiser mudar. Mas se a gente for pensar nas duas portas, voltamos às portas, na porta estreita, Jesus diz assim que a porta estreita é a porta da vida e a porta larga é a porta da perdição. E aqui a gente tem que tirar aquela conotação que assim, a porta larga é o pecado e a porta estreita é a salvação. Quando ele nos diz que a porta estreita é a porta da vida, porque é pela porta estreita que eu vou conquistar a vida espiritual, a elevação espiritual. Quando ele diz que a porta larga é a porta da perdição, é aquilo que eu me entrego a tudo que esse mundo me oferece. Tudo, todas as facilidades. Eu me entrego a todas as facilidades e não quero que ninguém me corrija isso. Então o que Jesus nos fala nessa passagem, e essa passagem é conhecida também como a parábola dos 2 caminhos, ele nos fala sobre escolhas. As escolhas que nós fazemos na nossa vida, na nossa jornada, na nossa encarnação. E a todo momento nós estamos fazendo escolhas, não estamos? Desde o momento que a gente acordou hoje, a gente escolhe de tudo. Que roupa vai vestir, de que lado vai pentear o cabelo, não é isso? Você escolhe o caminho que você vai, se você vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas não são dessas escolhas que Jesus está nos falando só. Está nos falando das escolhas que nós fazemos no relacionamento com quem convive conosco, nesse nosso mundo. E aí a gente pode pegar alguns exemplos de figuras que fizeram escolhas à época de Jesus. Vamos falar de Saulo de Tarso. Saulo era um homem rico, inteligente, culto, que tinha por missão, por tarefa, por prazer, perseguir os cristãos. E ele fazia isso com uma perfeição. Em um determinado momento da sua jornada, depois de diversos acontecimentos, e quem já leu o livro Paulo e Estevão vai ver a história em toda a sua plenitude, ele tem um encontro com Jesus. Jesus
chega na vida de Saulo. Saulo cai do cavalo e torna-se Paulo. Um cara que a gente conhece, tem todas as mensagens, que tem uma vida depois dedicada a Jesus. Vejam, enquanto Saulo, a porta era larga, ele mandava prender, mandava matar, fazia o que bem quisesse, porque ele tinha o poder, tinha dinheiro, tinha o poder. Essa era a porta larga. Quando Jesus passou na vida dele e ele fez a opção, a porta se tornou estreita. Por quê? Porque ele teve que abrir mão do poder, abrir mão da riqueza e modificar-se espiritualmente. E quando ele passou, fez a mudança e passou pela porta estreita, nunca mais ele voltou a ter a vida de antes. Uma outra figura da época de Jesus, Maria de Magdala, também conhecida como Maria Madalena. A história de Maria de Magdala é uma história muito bonita. Maria de Magdala, se alguém for depois ler essa história, ela na realidade, ela era uma prostituta, uma riquíssima prostituta, que os romanos pagavam muito. E quando Jesus entrou na vida dela, ou quando ela teve o encontro dela com o mestre, com os ensinamentos do mestre, ela resolveu mudar e mudou toda a vida dela. Esse encontro, inclusive, foi na casa de Simão. O que ela passou a partir dali? Ela abriu mão da riqueza, ela abriu mão dos prazeres da carne, ela abriu mão das facilidades que ela tinha junto aos romanos, para seguir a Jesus, para vivenciar os ensinamentos do mestre. E na história dela, após o desencarne do mestre, ela se sentiu só. Inclusive ela busca a ajuda dos apóstolos e ela é rechaçada por eles. Aqueles caras que viveram com Jesus todos os anos. Rechaçaram, porque não queriam andar com uma mulher que tinha a vida que ela tinha tido. E aí o que acontece? Ela não tem mais a riqueza, ela não tem mais a influência social e ela começa a buscar maneiras de sobreviver, mas sem abrir mão dos ensinamentos. E aí o que acontece? Quando ela faz a opção de ser formiga, começa a aparecer um monte de cigarro, assim, Maria, volta para aquela vida. Lá você tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha pessoas te servindo, você tinha do bom e do melhor. Agora você está nessa miséria. E se nós formos ler a história dela, ela acaba desencarnando com lepra depois. Em momento nenhum, ela abriu mão do ensinamento que o mestre tinha passado. Olha a porta larga e olha a porta estreita. Tem mais uma outra personagem que se chama Joana de Cusa. Joana de Cusa era esposa de um senador romano que, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, começou a fugir escondido para conhecer o mestre, ouvir os ensinamentos. E depois, por conta de diversos acontecimentos, ela acaba sendo presa, ela e o filho, porque o marido dela tinha sido assassinado. E ela é levada para ser queimada, como os romanos faziam. Passava o piche na pessoa e punha o fogo. Estava ela e o filho amarrados no mesmo tronco. E o romano que estava passando o piche nela dizia ela o seguinte: foi isso que o seu mestre ensinou? A morrer? Ela diz: não, ele me ensinou a te amar. E o filho dela dizia, porque eles pediam que ela abjurasse, que ela negasse a Jesus. E ela disse que não ia negar nunca. E o filho dizia: mãe, abjura, nega. E ela não negou. E ela morreu queimada. Joana de Cusa, que depois de algumas encarnações, é a nossa Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco. Né? Olha só,
Qual era a porta larga para ela? Era negar Jesus, negar os ensinamentos, e ela seria tirada dali e voltaria para uma vida. Mas uma vida que não a satisfazia espiritualmente mais. Satisfazia materialmente. E a gente pode pensar, né? Mas essas histórias na época de Jesus, né, são bonitas. Mas será que hoje em dia a gente tem as pessoas que fazem a opção pela porta estreita? E eu vou contar para vocês a história de Amanda. Amanda é uma mulher de 32 anos, que na semana que descobriu que estava grávida do seu segundo filho, descobriu também que estava com câncer no seio. Um câncer bastante agressivo. Ela já tinha um menino. E aí, a orientação que ela recebeu, as recomendações que ela recebeu para que ela tirasse o bebê, para que começasse imediatamente a quimioterapia. Vejam só, ela disse o seguinte: eu jamais abrirei mão dessa dádiva que Deus me deu. Eu só vou fazer meu tratamento depois que meu filho nascer. Durante 7 meses, com o câncer se desenvolvendo, com o tratamento e acompanhamento muito próximo, ela levou a gravidez. Foi feito o parto uns 7 meses e imediatamente ela começou a quimioterapia. Voltou para casa para cuidar do bebê, para cuidar do filho, do marido. Mas quem já passou, ou quem conhece quem passa por a quimioterapia, sabe que ela judia muito a pessoa. E a Amanda perdeu todo o cabelo. E num desses dias que ela estava terminando a quimioterapia, ela se olhava no espelho e pensava assim: como eu estou ficando feia. Como eu estou ficando feia. O que meu marido vai pensar? O que meu filho vai pensar? E a Amanda vem para casa, senta-se na cozinha, fica lá pensativa, chorando. E o filhinho dela, o Lucas, que tem 5 anos, entra na cozinha, vai até a mãe e pergunta: mãe, por que você está chorando? O marido está na porta segurando a filhinha que tinha nascido. Ela fala assim: filho, a mamãe está ficando feia, mas olha, um dia meu cabelo vai crescer de novo. E o pequeno Lucas encosta a cabeça no peito da mãe e diz: mãe, seu cabelo não está ficando feio, ele está diferente, mas o seu coração continua batendo do mesmo jeito que eu sempre conheci. Chorava ela, chorava o marido. Por quê? Porque o amor era muito maior nesse momento. Vejam, quais eram as portas largas? Era ter feito o aborto lá, tirado a criança, e ninguém iria criticá-la porque ela estava pensando na vida dela. Mas ela optou pelo amor, pelos riscos, e passou por tudo isso. E aquele filho, que já há muito tempo devia sentir o coração da mãe, desde a época que estava no colo, e sentia que naquele bater de coração batia o amor dela por ele, reconheceu naquele momento que podia ter mudado um pouco a aparência, mas aquele coração que batia com amor não mudou. A opção do amor pode ser a porta estreita, mais difícil, mas é que não vai trazer para nós a realização espiritual, o bem-estar espiritual muito maior. Então, que escolhas nós fizemos hoje com a nossa vida? Hoje, no dia de hoje. Fizemos diversas. Quando fomos conversar com alguém, ou vou conversar com alguém que mora com a gente, eu posso sempre fazer a escolha de gritar, de falar alto e discutir. Ou posso fazer uma escolha diferente. E as minhas escolhas me levam para a porta mais larga, para a porta mais estreita. É mais fácil eu gritar.
é mais fácil eu ofender do que eu me calar, pensar sobre aquilo e reconhecer que talvez eu esteja errado. Isso é mais difícil. Essa é a porta estreita. E aí, assim, nós temos essas escolhas a todo momento. Nelson Mandela tem uma frase dele muito bonita que diz o seguinte, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Ninguém nasce odiando. Para odiar, a gente precisa aprender a odiar. E se a gente pode aprender a odiar, a gente tem a capacidade de aprender a amar também. É uma escolha. Guardar a mágoa, guardar a raiva é mais fácil. Perdoar é mais difícil. Mas aí é que está a porta estreita. Aí é que está a minha escolha pelo Evangelho do Mestre Jesus. Muito bem. O que vai nos dificultar passar pela porta estreita? São as malas que a gente carrega, né? E não são essas malas que algumas pessoas estão pensando que tem na vida, né? Aquele meu marido é uma mala, aquela minha irmã é uma mala. Não. São esses sentimentos inferiores, essas mágoas, essas coisas que a gente vai acumulando. Isso vai me dificultar. Quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente, pelo menos a grande maioria das pessoas, procura levar uma mala, vai, né? Ou o mínimo possível. Porque a gente vai para algum lugar e sempre que a gente volta de uma viagem, a gente sempre quer trazer alguma coisa, né? Traz uma lembrancinha, traz um presente, dependendo de quando a gente for, a gente já compra outra mala e traz outra mala cheia, né? E se essa viagem for para o plano espiritual? Se for a viagem que todos nós aqui vamos fazer em algum momento, o que é que eu vou levar para o plano espiritual? Eu não vou levar o carro, não vou levar meu apartamento, minha casa, minha roupa, meu sapato, não vou levar nem meu corpo físico. Eu só vou levar os sentimentos que eu desenvolvi e que eu vivenciei aqui, nessa passagem. E quando a gente voltar, e a gente vai voltar, a gente vai trazer algumas coisas que a gente aprendeu a mais no plano espiritual e a nova tarefa que a gente tem para desenvolver aqui. Essa viagem nós já fizemos algumas vezes. E talvez a gente tenha ido para lá com um monte de mala tão pesado que a gente teve que voltar de novo, e de novo, e de novo. Bem, a porta estreita, passar pela porta estreita é um esforço que nós temos que fazer. E nós estamos aqui neste mundo encarnado, nesse momento, para fazer esse esforço. Considere que nós estamos num planeta que é um spa espiritual. Nós estamos aqui para perder a gordura, para passar pela porta estreita. Aquela gordura que vem com sentimentos inferiores, com todas as mágoas, tudo que a gente vai guardando. Não. E aí, nós não podemos perder esta oportunidade mais. Com as pessoas que vivem conosco. Eu gosto muito de dizer o seguinte: se você está num carro, está dirigindo, olha no retrovisor. Se você tem filho que leva para a escola, olha no retrovisor. E vê se você lembra da primeira carinha que você viu no retrovisor, e aí vai mudando, e aí ele vai crescendo, saiu da cadeirinha, vem para o banco da frente, daqui a pouco ele está dirigindo, você está sentado no banco do lado, e o tempo passou assim, ó. Mas eu posso olhar para o retrovisor também e enxergar sentado lá atrás meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, que com o tempo foi passando. E aí aquele homem que era o herói da minha referência, que eu me espelhava em muita coisa,
começa a ficar sentado sozinho num canto, não quer mais conversar, fica resmungando algumas coisas. Aquela mulher que era a minha rainha, que era a referência, a pessoa mais... começa também a implicar com algumas coisinhas, começa... E a gente fica pensando, o que foi que aconteceu com meu pai, com minha mãe, com minha avó, com meu avô? Sabe o que aconteceu com eles? Eles fizeram 80 anos ou mais. Eles envelheceram, o corpo físico envelheceu. E eles precisam muito desse nosso colo, do nosso ombro. Qual é a porta larga? Eu esquecer. Não, deixa ela num canto. Colocar para comer separado. Né? Deixar dentro de um quarto. A porta mais estreita é a gente estar junto, enquanto Deus o permitir. Que chega um dia, Ele não estará mais conosco, estará no plano espiritual. E aí a gente vai ter aquela sensação, aquela lágrima de: eu podia ter conversado mais um pouco, eu podia ter ouvido um pouco mais, mesmo que a história fosse repetida. Eu podia ter passado a mão no cabelo branco dela, e agora já está no plano espiritual. Eu podia ter dado um abraço a mais, um beijo, feito um carinho. Eu podia ter estado mais presente. Estar presente na vida das pessoas. Ser presente na vida das pessoas é a porta estreita. E quando eu me coloco presente na vida das pessoas, eu me dispo dos meus orgulhos, dos meus egos, das minhas vaidades, porque eu quero fazer parte da vida daquela pessoa. Então, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus, na passagem de João, diz o seguinte: eu sou a porta para a vida. Então, o Evangelho do Mestre é a nossa seta. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que o Evangelho não é um trilho, que você só anda nele, é uma trilha que a gente vai escolhendo e ele vai nos mostrando as opções da caminhada do crescimento espiritual. Lembre-se da história de Saulo, da história de Maria Magdala, da história da Amanda, que fez a opção de correr o risco de vida e ter o filho, e ter a filha, do que optar por simplesmente tirar a criança. O Evangelho é a nossa trilha do crescimento espiritual. Lembre-se disso. O Evangelho não nos proíbe nada. Jesus nunca nos proibiu de nada. Ele sempre mostrou como é que a gente pode viver de uma maneira mais positiva. E eu posso ter o Evangelho. Pode ser que na minha casa eu tenha na minha prateleira o Evangelho, um monte de livros espíritas ou outros livros, e eu vou guardando lá. Mas para a gente modificar a nossa vida, eu não posso ter um Jesus ou um Deus empoeirado. Não adianta eu ter 500 livros na minha casa e não viver uma linha que seja do Evangelho nesta encarnação. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o que eu peço a Jesus e peço a Deus é que nos proteja, nos ilumine, para que a gente faça as escolhas melhores para a nossa vida espiritual. Que a gente faça as escolhas que nos permitam chegar lá e passar pela porta estreita, que é só nossa. É só nossa. Cada um tem a sua. Então eu tenho que modificar a mim, não ao outro. Eu posso modificar o outro pelo meu exemplo de vida, mas não mudar a vida do outro, porque esse esforço é de cada um. Eu peço a Deus, a Jesus, que nos ajude nessa jornada, nessa caminhada, que assim seja. Graças a Deus.